Oi viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos chamada Terça Turca, onde eu vou falar às terças-feiras um pouco sobre a vida na Turquia, curiosidades, viagem, qualquer coisa relacionada à Turquia. E para começar essa série, eu vou responder uma tag que se chama Morando Fora do Brasil, onde eu vou contar um pouquinho de como eu vim parar aqui, para vocês terem uma ideia do como eu cheguei aqui, o que eu faço por aqui. Bora lá! E a primeira pergunta é: qual o seu nome? Meu nome é Ana Carolina Carvalho e já aproveita e deixa o meu Instagram, que é a Ana Carvalho Travel. E a segunda pergunta é: em qual país, em qual cidade você mora? Eu moro na Turquia, na cidade de Izmir, que é a terceira maior cidade da Turquia. Fica no sudoeste da Turquia, na região do Mar Egeu, próximo às várias ilhas gregas. A terceira pergunta é: quanto tempo você mora aí? Eu moro aqui em Izmir já tem quase 6 anos, mês que vem, na verdade, vai completar 6 anos que eu tô morando aqui. A quarta pergunta é: já morou em outro país? Qual? Sim, eu já morei na Espanha, eu fiz um intercâmbio na Espanha, passei 6 meses morando lá. Eu fiz, na verdade, um período da faculdade, tinha um acordo que a minha faculdade tinha com a faculdade na Espanha, então eu passei 6 meses morando em Burgos, que é uma cidade universitária próxima a Madrid. A quinta pergunta é: qual a sua idade? Eu tenho 29 anos, o que significa que eu vim sozinha para a Turquia, apenas com 23 aninhos, pouco tempo depois de eu me formar na faculdade. A sexta pergunta é: como surgiu a ideia de morar no exterior? E eu sou formada em Relações Internacionais, então eu acho que assim que eu comecei a faculdade, minha mãe já sabia que não tinha jeito, eu ia para fora do Brasil de alguma forma. Tanto que assim que eu comecei a faculdade, eu já procurei esse programa, entrei nesse programa para fazer um intercâmbio, para fazer esses 6 meses estudar fora na Espanha. E na Espanha, então, só cresceu a minha vontade de viajar, conhecer mais lugares, de ter mais experiências fora do Brasil. E eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu já estava pesquisando várias maneiras de mandando currículo, tentando uma oportunidade fora do Brasil. A sétima pergunta é: foi difícil conseguir o visto de residência? Na verdade, foi bem fácil do começo tirar o visto de residência. Eu vim para a Turquia com uma organização que faz intercâmbio profissional e eu não sei como é que funciona em outros países, mas aqui na Turquia eles têm um visto especial, tem uma parceria que esse visto é super facilitado. E daí eu mandei a minha documentação, eu mandei por correios do Rio para São Paulo onde fica o consulado da Turquia no Brasil, e mandei num dia, eles receberam no dia seguinte pela manhã. Nesse mesmo dia à tarde, eles estavam me mandando um e-mail que o visto tinha sido aprovado e que eu poderia retirar o passaporte. Daí, quando eu cheguei na Turquia, eu tive que tirar também uma permissão de residência, que apesar do meu visto me dar direito a ficar no país por 1 ano, para morar aqui eu tinha que tirar uma identidadezinha, como se fosse uma permissão de residência. E também foi super tranquilo, eu levei alguma documentação que eles pediram, tipo na Receita Federal daqui, paguei uma taxa e saiu também, tipo, uma semana rapidinho, eu já tinha conseguido tudo, foi super tranquilo. Porém, quando eu fui renovar depois de 1 ano esse visto, tirar o que seria o visto oficial de trabalho, não foi tão fácil assim, demorou muito mais tempo, uma burocracia muito maior, muito mais documentação que foi pedida, mas enfim, se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre visto de trabalho. O próximo tópico é: fale de um ponto turístico que você gosta. Na verdade é tão difícil falar sobre só um ponto turístico da Turquia. Eu sou tão apaixonada por esse país, tem tantos lugares incríveis que eu já fui, que eu já visitei, e ainda tem tantos lugares maravilhosos que eu quero visitar. Tem para todos os gostos, tem lugares naturais, natureza muito rica, muito diferente do que a gente tem no Brasil. Tem praias maravilhosas, paradisíacas, tem história, nossa, um país tão rico de história, tem ruínas em todo lugar que você vai, você tropeça numa ruína, tem ruínas históricas de 7.000 anos atrás. Tem Istambul, se você vai em Istambul, se você conhece um pouco da história de Istambul, do Império Otomano, os palácios, os lugares, é como se você estivesse revivendo, conhecendo, voltando no tempo e vivendo um pouco da história. Eu acho maravilhoso. Então é difícil falar só de um lugar, é muito difícil pra mim escolher só um ponto turístico. Eu vou deixar então imagens de alguns dos meus lugares preferidos aqui na Turquia.
A próxima pergunta é: você fala a língua local? Você acha que é importante aprender? E sim, hoje em dia eu já falo o idioma local, que é o turco. E não foi nada fácil aprender. Eu levei um bom tempo para realmente me entregar ao idioma. Na verdade, o meu problema, a minha maior dificuldade foi que, como eu vim pra cá a trabalho e eu entrei numa área que eu não tinha nem ideia, era uma terminologia super específica, que termos que eu não conhecia nem em português. Então eu foquei muito no trabalho nos primeiros anos, em crescer, em aprender, em me dar bem, em fazer uma carreira. E eu tive que aprender os termos em português, inglês e espanhol. Então eu foquei muito nisso. E o que eu aprendi nos primeiros 2 anos de turco foi assim bem básico para me virar no dia a dia. Daí no final do meu 2º ano aqui foi que eu fui começar a ver um curso para fazer. Aí eu fiz um intensivo, 2 meses de intensivão de turco. Daí eu comecei a desenvolver bem melhor o turco, mas até lá foi tipo bem meia boca indo, tentando o básico para se virar no dia a dia. Eu acho importante aprender idioma sim, eu acho na verdade essencial aprender um idioma, não façam como eu fiz. Eu acho que se você tem plano de vir para a Turquia, já começa a estudar. Assim que você tiver essa ideia de posso um dia vir para a Turquia, já começa a estudar, porque é um idioma que não é fácil. É uma estrutura completamente diferente do português, do inglês. Então vai levar um tempo maior para você aprender. Eu acho que só quando eu comecei a falar turco foi que eu comecei a entender melhor o país, entender melhor, não só entender o que as pessoas estavam falando, mas realmente entender a cultura, ver outros lados, entender de outras formas, bem lá no fundo, como funciona a Turquia. Então sim, eu acho essencial aprender o idioma se você vem morar na Turquia, e eu recomendo você já ir aprendendo, já fazendo curso, já no Brasil, onde quer que você for. Se você tiver essa ideia de vir pra Turquia, já começa a estudar. A pergunta é: o que você acha do seu país e se eles recebem bem os brasileiros? E na verdade a Turquia recebe bem qualquer visitante. Eles adoram receber visitas, eles têm o que eles chamam de hospitalidade turca, que eles têm muito orgulho dessa hospitalidade, de receber bem qualquer pessoa, de tratar bem. É uma visita. Uma visita para eles é alguém que foi mandado por Allah, então eles têm que tratar essa pessoa bem. Então eles vão sempre tratar super bem qualquer visita. E eles vão te oferecer muitas coisas, vão querer te ajudar, vão fazer as perguntas, vão querer saber de você, vão querer que você se sinta bem recebido. Sempre, isso sempre acontece. E em relação aos brasileiros também, eles sempre tratam muito bem. Assim como no Brasil, eles são fanáticos por futebol, então eles associam logo o Brasil com o futebol. Eles amam os jogadores brasileiros, existem vários jogadores que jogam aqui nos times da Turquia, já jogaram. Eles são fanáticos, amam o Alex de Souza. E na verdade eu nem sabia quem era o Alex de Souza antes de vir pra cá, mas eu não sou muito fã de futebol, então deixa eu lá. Mas sim, em geral, eles gostam de tratar muito bem todas as suas visitas. A próxima pergunta é: você sente falta da família? E de quais produtos brasileiros você sente falta? Da família não tem nem o que falar, né? Eu acho que é a parte mais difícil, sem dúvida, para todo mundo que mora fora do país, é estar longe da família, dos amigos, das pessoas queridas. E a gente vai tentando amenizar isso com a internet, né? Skype, WhatsApp, a gente vai se falando sempre. Mas aquela coisa de estar perto é o que, sem dúvida, eu sinto mais falta. De produtos brasileiros, é claro que tem vários produtos que não tem aqui na Turquia, a gente sempre sente falta. Tipo, leite condensado não tem aqui, tapioca não tem aqui, então pão de queijo, uma carne seca, a gente não vai encontrar linguiça, eles não comem carne de porco. É difícil encontrar linguiça, tipo carne de porco às vezes em alguns supermercados você encontra, mas não é tão fácil, não é a mesma coisa, é super caro. E então esses tipos de produto a gente sente falta, porém muitos desses produtos a gente dá aquele jeitinho, trazer umzinho ou outro na mala quando a gente vai pro Brasil. Então na verdade eu acho que o que eu mais sinto saudade de produto é tipo a carne brasileira, aquela picanha, uma carne de boa qualidade, um churrasco. Porque aqui a carne vermelha ela é cara, a qualidade não é tão boa, o gosto não é o mesmo, passa longe da carne brasileira. E a gente só mata a saudade ou quando eu vou para um país que tem uma churrascaria brasileira, ou então quando eu tô no Brasil de férias. E não dá pra trazer do Brasil pra cá a carne, né? E outra coisa que eu também sinto super falta é do sushi do Brasil.
Aqui existem até alguns lugares que tem sushi, mas é super caro e o gosto não é o mesmo. Na verdade, os turcos em geral eles não gostam muito de sushi, do peixe cru. Então existem poucos lugares que tem essa opção e são super caros e o gosto não é o mesmo. Eu também sinto super falta do sushi do Brasil. A próxima pergunta é: o que tem no seu país que você usa no dia a dia e que poderia ser implantado no Brasil? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito daqui é, qualidade de transporte público. Principalmente como eles utilizam bem o transporte aquático. Por exemplo, as barcas que funcionam super bem, tem vários horários, tem uma qualidade, uma limpeza, uma estrutura muito boa que poderia ser utilizada em vários lugares do Brasil e que não é nem um pouco explorado em geral no Brasil. E outra coisa, é uma coisa não que eu uso no dia a dia, mas que eu vejo no dia a dia, que é o respeito com os mais velhos. Nem sempre a gente vê tanto respeito assim com os mais velhos no Brasil e isso é muito comum, eu vejo sempre um respeito muito grande com as pessoas mais velhas por aqui. Acho que sem dúvida a dica que eu daria é aprenda o idioma. Aprenda o turco o mais rápido que você puder. Se puder já vir pra Turquia falando alguma coisa, entendendo alguma coisa, maravilhoso. Porque tem muita brasileira, a maioria das brasileiras que eu conheço, elas vieram pra cá pra casar por causa de um namorado, um noivo turco. E elas vêm pra cá, se casam sem conhecer o idioma e, assim, eu realmente acho que se você não sabe idioma, mesmo que se você se comunique em inglês, quando você não entende o turco, você não consegue captar o real, o profundo da cultura turca. E assim, isso você vai levar meses, anos pra entender. Eu tô aqui há 6 anos e cada dia eu tô descobrindo coisas novas. Mas se você realmente quer vir aqui pra morar, eu recomendo que você venha, passe alguns meses, aprenda o idioma, aprenda o máximo que você puder da cultura e depois você decide se você quer realmente morar aqui, porque não é, a Turquia é maravilhosa, mas não é pra qualquer um. Eu acho que você realmente tem que conhecer o lugar, a cultura, as pessoas, a língua, pra você então decidir se você realmente quer ficar aqui de verdade. A próxima pergunta é: se você pudesse descrever em uma palavra a experiência de morar nesse país, qual seria? E é muito difícil descrever só em uma palavra essa experiência tão incrível que eu tô tendo, que eu continuo tendo até hoje morando na Turquia. Eu acho que eu poderia dizer que é intenso. Intenso tanto do lado bom, fascinante, magnífico, surpreendente, aventureiro, mas também intenso de coisas chocantes, de coisas frustrantes, de estresse. É intenso dos dois extremos, é ali um 880, não tem um meio termo. É intenso maravilhoso e intenso de tenso mesmo. E pra finalizar, a última pergunta é pra mostrar um pouco da cidade que eu moro. Então eu vou deixar algumas fotos de Izmir, que é a cidade onde eu moro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí pra mim e deixem comentários também de o que vocês gostariam de saber sobre a Turquia para as próximas terças turcas, que vocês gostariam que eu falasse por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!